Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus como alimento diário para iluminar o nosso coração, alimentar a nossa alma. É isso que nós queremos a cada dia no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós queremos, sobretudo, que você na sua casa, que você no seu quarto, que você no seu cantinho, que você até no seu trabalho, onde quer que você esteja, você se retire para deixar-se a cada dia se iluminar pela palavra de Deus. Só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele tem palavras de salvação. Por isso, Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Nós nos colocamos diante da Tua presença. Caminhamos na Tua direção para sermos iluminados pela Tua palavra. Venha em nosso auxílio, Senhor. Venha em nosso socorro, Senhor. Venha iluminar as trevas do nosso coração com a luz da Tua graça, com a luz da Tua palavra. Palavra que liberta, que salva, que transforma, que cura e que faz nova todas as coisas. Nos colocamos diante da Tua presença, porque nós queremos fazer Tua vontade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção é a Palavra de Deus. Por isso vamos hoje no nosso estudo da Palavra, colocar aí João, o estudo hoje é de João 8, de 51 até o versículo 59. Que bênção, né? Vamos ouvir aqui o que a palavra hoje diz ao nosso coração, João 8, de 51 até o versículo 59. É Jesus que está dizendo: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Os judeus então disseram: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte? Porventura és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Que tens a pretensão de ser? Jesus respondeu: se eu me gloriasse a mim mesmo, minha glória não valeria nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que me diz ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para o apedrejar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. O contexto que nós estamos ouvindo da palavra do Evangelho narrado a nós hoje é um contexto muito tenso porque os judeus estão querendo a todo ponto contradizer Jesus, querem a todo ponto, ou a todo custo, melhor dizendo, poder colocar Jesus numa situação difícil. O Mestre Jesus tem consciência da sua missão, o Mestre Jesus tem convicção daquilo que o Pai lhe enviou para fazer. E por isso, ele não abre mão da sua palavra. E diz ainda, olha que beleza, é para nós a palavra que vem ao nosso encontro no versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, nunca mais verá a morte. Esse princípio, o princípio eterno, versículo 8, capítulo 8, 51, que é o princípio da vida. Mas aqueles judeus que não se abriram à vida se contrapõem a essa afirmação de Jesus. Mas o que para nós é necessário
é nos alimentarmos dessa verdade. Porque é uma verdade que Jesus leva ao sentido superlativo. É uma verdade verdadeiríssima. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. A palavra dele, a palavra de Jesus, é para todos nós a vida. A vida está na palavra que nos alimenta, na palavra que nos põe de pé e que não nos deixa morrer. Se nós permanecermos na palavra de Deus, nós não veremos a morte da graça de Deus em nós, porque a palavra dele nos conduz para a vida. Se nós permanecermos na palavra de Jesus, nós não veremos a morte eterna, porque a palavra nos coloca em comunhão com Deus. Não é simplesmente a palavra como as letras que estão aqui nas Escrituras, mas é o Espírito que está nas Escrituras. E o Espírito que está nas Escrituras é o Espírito Santo que nos conduz a Jesus, palavra viva, Jesus, palavra eterna, Jesus, palavra encarnada. Ele é a palavra que nos salva. Ele é a palavra que nos dá vida. Ele é a palavra que não nos permite morrer. Portanto, permanecer em Jesus é permanecer na palavra. Por isso precisamos nos alimentar dela. Precisamos viver dela. Precisamos ser guiados por ela, porque a palavra dele é que dá sentido à nossa vida. Em verdade, está dizendo a nós Jesus, no versículo 51, nós escutamos isso Jesus, mas vamos agora no versículo 56. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Abraão, a quem os judeus têm como pai, Abraão que é nosso pai na fé, ele exultou quando viu Jesus. Quando na glória, na beatitude eterna, ele pôde contemplar a presença eterna de Jesus no meio de nós. Queremos exultar em Deus, queremos exultar em Jesus, por vermos a palavra dele agindo no meio de nós. Versículo 58 é outro princípio eterno aqui para nós. Antes, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para o apedrejar. Mas Jesus escondeu e saiu do templo. A fala de Jesus provocou uma profunda ira, raiva no coração dos judeus que não acolheram a sua palavra. Palavra que cura, que liberta e que amansa, ela se torna palavra dura para quem repele, para quem não acolhe, para quem não aceita ser corrigido, orientado, direcionado por ela. A palavra de Deus provoca bênção. E que bênção, que cura, que libertação, que restauração para a nossa vida. Mas a palavra se torna um peso quando nós não a rejeitamos, quando nós não a acolhemos. Por isso vamos chamar agora aqui o Padre Antônio Xavier para que esteja também conosco, nos ajudando a crescer na compreensão da palavra de Deus. Ainda na sequência deste capítulo 8 do Evangelho de João, que fomos vendo um pedacinho a cada dia da semana, nós nos deparamos com um momento interessante dessa conversa de Jesus com aqueles que são os fariseus. O que está em jogo aqui é exatamente Abraão. Claro, Abraão foi assunto quase do capítulo inteiro, mas aqui está em jogo o fato de Jesus dizer que aquele que guarda as suas palavras não conhecerá a morte, jamais morrerá. E os judeus dizem, se até Abraão, que é nosso pai, morreu, como é que não vai morrer? É até uma expressão feia, sabemos que tens um demônio, né? E, na verdade, Jesus vai ter que explicar que no tempo de Abraão ele já existia, né? Dizendo, antes que Abraão fosse, eu sou. Bem, 3 são os pontos interessantes. O primeiro é esse, eu sou.
Eu sou é o nome de Deus ali no Antigo Testamento, revelado inclusive a Moisés na sarça ardente, e por causa disso, quando Jesus diz eu sou, eles se injuriam com ele porque entendem que ele está blasfemando ao usar o nome de Deus. A segunda coisa é o fato de que foi concedida a promessa a Abraão, mas a promessa se cumpre no Cristo. E como ela se cumpre no Cristo, ele já estava presente, porque se a promessa está presente, o Cristo também está presente. E a terceira coisa interessante é o que Jesus diz: quem guarda a minha palavra não morrerá, não conhecerá a morte. Aqueles ali imaginaram que era a morte do nosso corpo, que todos nós conheceremos, né? Mas Jesus falava da ressurreição, que a palavra, ela se gruda em uma parte de nós, ela transforma uma parte de nós que jamais morrerá. Porque é exatamente assim, a nossa alma jamais conhecerá a morte, conhecerá a transformação e depois a salvação. Mas os judeus que ali estavam não conseguiram entender essa verdade e por causa disso não conseguiram acolher aquilo que Jesus dizia. Por isso, acolhamos a palavra de Deus, ela de verdade vai dar eternidade a nós, eternidade a tudo aquilo que nós realmente realizamos, porque a vontade de Deus não passa jamais e a sua palavra também é eterna. Que bom é deixar que a palavra de Deus conduza os nossos passos. Que bom é deixar que a palavra de Deus nos liberte. Por isso, quando nos colocamos diante da presença dEle, Ele mesmo fala ao nosso coração. Ele mesmo alimenta a nossa vida. Ele mesmo, Jesus, direciona os nossos passos. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Palavras que trazem vida à nossa vida. Palavras que de fato alimentam o nosso coração e a nossa existência. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Tua presença que salva, cura e liberta. A Tua presença que restaura e faz nova todas as coisas. Eu quero viver Tua palavra, Senhor. Eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito. Eu quero, Senhor, ser Teu servo, Teu discípulo, Teu seguidor. Me ensina a escutar Tua palavra e permanecer nela, Senhor, para que a vida esteja em mim. Primeiro, a vida na graça. Quantas vezes eu sou roubado, Senhor, pelo pecado. Quantas vezes eu perco o estado de graça, eu perco a serenidade do Espírito e morre em mim a ação que o Senhor mesmo fez na minha vida. Por isso eu quero permanecer na Tua palavra, quero viver e praticar Tua palavra. Eu peço que a luz do Teu Espírito Santo esteja sobre nós, Senhor, e nos dê docilidade, nos dê o dom da escuta, nos dê realmente o dom da prostração diante da Tua palavra que faz nova todas as coisas. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe imensamente pelo poder da Sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha, você pode entrar no nosso site tvcançãonova.com e lá você procurar os vídeos do nosso programa Bíblia no Meu Dia a Dia para você continuar se alimentando da palavra de Deus. Que essa palavra seja a palavra que a cada dia ilumine e conduza os nossos passos. Deus abençoe você. Eu te espero no nosso próximo programa, a Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.